quais são os alimentos que ajudam para que a gente tenha um melhor grau de alimentação, quais são os alimentos que, de alguma forma, nos deixam densos e também, e o que realmente acontece nessa relação meditação-alimentação, a tua experiência, né? Tá bom. Bom, eu vou começar com... né? Sim, eu vou começar com um dizer do sábio Ramana Maharishi, que foi um grande meditador, né? Ele trabalhava na experiência de viver o agora. Ele era um pensador de uma linha hindu chamada Advaita Vedanta, onde a base é reconhecer tudo como unidade, né? Sair da visão dicotômica dual e entrar nesse lugar de que tudo é um, tudo se expressa na unidade. E aí ele tem um dizer, entre tantos maravilhosos, que é: a coisa mais importante depois da meditação é a sua alimentação. Esse é um dizer dele. Ele coloca um ponto e ele fala: isso não é mais importante que a meditação, porque mudar sua alimentação não vai acabar com a sua arrogância. Então, tomando isso como princípio, a gente pode ir para um segundo estágio, que é a gente trazer todos os grandes pensadores e grandes almas que passaram por esse planeta, e todos eles têm algo em comum. Todos os gênios, digamos assim, têm algo em comum, que eles eliminaram, em algum momento da vida deles até o final, eles eliminaram a ingesta de carnes. Todos eles. Se a gente for pegar aleatoriamente, sei lá, George Bernard Shaw, se a gente pegar Nikola Tesla, se a gente pegar Albert Einstein, se a gente pegar Plutarco, Platão, se a gente pegar Pitágoras, Sócrates, se a gente pegar, sei lá, qualquer um que a gente for hoje pegar, todos eles em algum momento eliminaram a carne da dieta. Todos, sem exceção. Todos esses nomes que eu disse, Leonardo da Vinci, o Franklin, todos esses gênios que a gente considera gênio, Tolstói, todos eles da nossa história, em algum momento se deram conta de que a carne deveria ser eliminada. Claro que eles o fizeram por uma questão ética, de autoanálise. Foi o impulso deles. E isso os levou a, então, ter uma alimentação mais alinhada, né, com a ética, mas isso também leva a uma facilidade do campo cognitivo depois. Sempre que eu falo isso, as pessoas falam: mas o nosso cérebro se desenvolveu no período paleolítico por conta da ingestão de carnes. E há controvérsias com relação a esse dizer, especialmente da Universidade de Sydney e de Barcelona, que tem um estudo muito interessante acerca da nossa capacidade de ingerir amido. Então, se a gente for ver na natureza, a gente não comeria arroz, certo? O arroz, uma sementinha dura, nem no feijão a gente comeria também. Mas a gente domesticou o fogo. E isso nos permitiu comer os grãos e as leguminosas. E aí, então, segundo o estudo dessas duas linhas de pesquisa, diz que ao dominar o fogo e começar a cozinhar os grãos, nos permitiu um maior desenvolvimento dessa capacidade, né? Visto que nenhum outro animal cozinha seu alimento. O leão come muita carne e não é o animal mais inteligente do planeta Terra, nem tem o maior cérebro do planeta Terra.
Então, existe um fator muito particular do ser humano. Esse é um segundo plano, né? E aí, quando a gente vai para a neurociência, a gente descobre que existe um segundo cérebro, no nosso intestino, o nosso segundo cérebro, segundo, né, de uma maneira vulgar, talvez, de coloquial, de se colocar, mas encontraram, então, cerca de 500 milhões de neurônios que fazem sinapses no nosso intestino. E que isso é conectado ao nosso cérebro através do maior nervo do nosso corpo, que é o nervo vago. Então, a informação que a gente leva para os nossos intestinos de alguma forma, é processado no nosso cérebro encefálico. Então, sim, há uma relação íntima, direta, daquilo que a gente come com aquilo que a gente pensa, do nosso movimento mental, da agitação da nossa mente. Então, se a gente for ver o Ayurveda, que é uma ciência milenar da Índia, ela vai classificar os alimentos de 3 maneiras. Alimentos sáttvicos, que tem o princípio sattva, que é o princípio luminoso, o princípio da bondade. Ela tem o segundo, que é o princípio rajas, que é os alimentos rajásicos, que são alimentos estimulantes, que geram a agitação, excitação, e que para um meditador isso não é tão interessante, porque gera ansiedade. E a última classificação de alimentos são os alimentos tamásicos, do princípio de tamas, que é sombra, trevas, ignorância, que são alimentos que geram letargia, ou, de outra maneira, que não permitem a gente ter uma mente clara e hábil ao discernimento, à autorreflexão, à autopercepção. Então, são pessoas que, com facilidade, elas obedecem um status quo, assim, um pensamento de massa, né? São pessoas que, de uma maneira muito, muito fácil, elas tendem a fazer o que todo mundo faz sem refletir sobre, né? Inclusive, acabam por comer o que todo mundo come, né? E, enfim, e seguir o que todo mundo faz. Então, há uma influência direta no nosso não vou falar caráter, porque isso não é o que é, porque tem pessoas que comem de tudo e são magníficas, maravilhosas, exemplares, e tem pessoas que têm uma alimentação hiper restritiva e são arrogantes, mentirosas, controladoras e tal. Mas é importante evocar aqui a ideia de que, sim, determinados alimentos trazem uma tendência à pessoa, visto que mexe no campo cognitivo. E se o que precede as nossas atitudes são os nossos pensamentos, então, se eu tenho influência nos meus pensamentos, as minhas atitudes podem ser questionáveis também, né? Perfeito. Ô Beron, você poderia dizer alguns alimentos desses 3 níveis, né, desses 3 tipos de alimentos, segundo a Ayurveda? Quais são os alimentos de cada um, ou pelo menos alguns, né, de cada uma dessas 3 classificações, para o nosso público entender também? Claro. Como eu disse, os alimentos sáttvicos, sattva tem a ver com luz. Então, são alimentos, geralmente, que ficam expostos à luz, ao ar, aos elementos, à água, chuva, né? São alimentos expostos. Então, isso, todas as verduras, todas as frutas, muitos dos grãos são considerados sáttvicos. Dentro dos shastras, que são as literas, que são os livros sagrados, que são as referências, eles consideram também os laticínios. Mas, se a gente for olhar
um outro ângulo, os laticínios não entrariam nessa classificação, e eu vou explicar logo na sequência. Radiásicos seriam os alimentos que excitam. Então, todos que têm cafeína, todos que têm algum tipo de como é que chama isso? Pimentas, condimentos fortes, essas coisas assim, os temperos que de alguma forma mexem com o nosso metabolismo, são considerados radiásicos. E tamásicos, basicamente, são alimentos mortos, que se você tirar um pedacinho e colocar na terra, não vai brotar. Se você cortar a cenoura no meio e colocar ela, mesmo que você vá com toda a violência e corta a cenoura no meio e colocar ela na terra e regar, a semente vai estar viva, a cenoura vai estar viva, né? E tamásicos são alimentos mortos, né? Então, todos os animais que morreram, se você tirar um pedaço da perna e colocar em outro animal, não vai funcionar, nem na terra vai funcionar, o alimento está morto. E hoje, na nossa condição moderna, a gente pode considerar os ultraprocessados também tamásicos. Né? Vamos explorar um pouquinho mais aqui do primeiro nível, e quais são os alimentos para o nosso público também, assim, poder se voltar um pouco mais para isso, né? Até uma lista mesmo de alimentos. Esses são considerados nesse primeiro nível que você falou. Tá bom. Vamos pegar por grãos primeiros. Primeiro, vamos pegar milho, soja orgânica, né? Melhor. Arroz. A soja já é uma leguminosa. Então, peraí. Milho, arroz, trigo, quinoa, cevada, aveia, né? Todos esses grãos. Aí, se a gente for pegar as leguminosas, feijões, lentilha, soja, todas essas leguminosas, todas. Aí, se a gente for pegar por tubérculos, inhame, batata salsa, ou como é que chama? Batata baroa, né? Batata salsa, batata baroa, mesma coisa. Mandioquinha também chamam. A mandioca, macaxeira, ou tem o terceiro nome brasileiro que é muito usado. Aipim. Isso. Né? Cenoura, beterraba, inhame eu falei, né? Então, todos esses tubérculos são considerados sáttvicos também. E aí, se a gente for pegar as folhosas, então, couve, agrião, a selga, alface e, sei lá, repolho roxo, todas as folhosas. Se a gente for pegar antes das frutas, deixa eu pegar outra classificação, legumes. Abobrinha, berinjela, pode ser o quiabo, na verdade é uma flor, né? Vira uma vagem, mas tudo bem. Sim. O quiabo, que mais? Enfim, todos os legumes, não leguminosas, às vezes as pessoas confundem, né? Leguminosas são sementinhas. Sim. Vagem é uma leguminosa, que vai se tornar, ali vai desenvolver sementinhas. E aí, por último, a gente pode pegar as frutas, que seria o alimento ideal para nossa espécie, comer sem restrição, em abundância. Mas e a frutose? Lorota. A natureza fez a fruta para a gente comer em abundância. Pode comer muito, quilos, não vai engordar. Pode ficar tranquilo, não vai desenvolver diabetes. Não vai. Pode ficar tranquilo. Por quê? Existe um estudo da nossa espécie
encontrar qual a nossa alimentação ideal, que é o estudo comparativo, a taxonomia, que é a gente pegar organismos parecidos com o nosso, que não tem a interferência da razão, que vai pelo instinto, e a gente vê o que esses organismos se alimentam para ver qual a gente é mais compatível. Então, por exemplo, a gente se parece mais com um leão ou com um orangotango? Um orangotango é um primata como nós. A gente se parece mais com uma hiena ou com um bonobo? Um bonobo é um primata como nós. A gente se parece mais com uma onça ou com um gorila? Gorila é um primata como nós. A gente se parece mais com um chimpanzé grande ou com sei lá, um outro predador, uma pantera, um leopardo? A gente se parece mais com um chimpanzé grande, que é um primata como nós. O que eles têm em comum? Eles são animais frugívoros, né? O chimpanzé grande ainda come pequenos roedores, né? Mas os outros são frugívoros. Eles comem frutas, essencialmente. E aí a gente vai pensar, poxa, mas assim, se eu comer só frutas, eu vou ficar fraco. Então, não queira encontrar um gorila na sua frente, porque você vai morrer, mesmo sendo muito forte, porque o gorila tira do chão 1 tonelada. A gente tem dificuldade de tirar 100 quilos. Ele tem 10 vezes a nossa força e ele come só frutas. Eu pulei um dos elementos da nossa alimentação que é interessante também a gente trazer, que são as castanhas, né? Que aí a gente vai estar tendo a ingestão de gorduras saudáveis. E eu não tinha citado. Aí, talvez a controvérsia dentro da alimentação sátvica, né, que foi o primeiro princípio que você falou, traz alguns elementos para a gente ver o que é sátvico. Eu tenho na minha alimentação os fungos, né, o reino Monera, o reino fungi, que é dos fungos, dos cogumelos. Eu faço ingestão disso. Mas dentro da classificação védica, dessas três classificações, eles classificam os fungos tamásicos, alimentos escuros, porque ou se manifesta em lugares úmidos escuros, ou depois de uma umidade, né, com a luz do sol ali, aí vem, dependendo do ambiente, vem os cogumelos também. E isso eu tenho na minha dieta, é rico em uma série de nutrientes. É bem interessante a ingestão de cogumelos, mas dentro dessa classificação, eles dizem que não seria bom para quem busca uma mente cristalina.